Esse vídeo é um acompanhamento para o terceiro módulo do nosso curso, terceiro tema, chamado de Teoria Formal da Oração, e remete ao início do ponto 6, na sequência do curso, mas primeiro ponto desse tema, que tem o nome de Hierarquia Temática, Constituência e Estrutura da Oração. Estamos, portanto, aqui no nosso terceiro módulo e trataremos desse primeiro assunto. Eu vou estar pressupondo nesse vídeo, em primeiro lugar, uma leitura, pelo menos inicial, dessa bibliografia, que está lá listada e referenciada na nossa página Moodle. E estou também pressupondo que vocês tenham assistido o vídeo de introdução a esse módulo 3, no qual eu tento explicar a relação entre os temas que a gente tratou nos dois módulos anteriores e esse tema de agora, sobre a teoria formal da oração, né? Então, vou pressupor que quem está assistindo esse assistiu o anterior, onde eu, de fato, tento explicar a relação entre algumas coisas importantes. Eu vou estar pressupondo também que quem está assistindo esse vídeo agora fez os exercícios que foram propostos agora em meados, né, do mês de julho e que foram discutidos na videoconferência extra que a gente teve no dia 23 de julho e para o qual eu coloquei à disposição de vocês apontamentos que a gente discutiu nessa videoconferência de 23 de julho, né? Então, esses apontamentos estão lá no nosso Moodle, eles começam com as dúvidas principais a partir dos exercícios, eles têm também uma segunda parte, onde eu tento fazer uma tipologia das construções que aparecem no exercício, isso vai ser importante para nós aqui, mas nós não chegamos a discutir isso na videoconferência, né? Vou falar um pouquinho mais disso. E ele tem uma terceira parte em que eu introduzo o tópico da hierarquia temática, que é central aqui para nós, tá bem? Então, eu também vou imaginar que quem está me assistindo aqui consultou e estudou esse material que foi colocado à disposição na semana passada. Tá bom? Então, esse é o contexto e esses são os pressupostos para o acompanhamento desse vídeo. Vamos, então, começar esse nosso assunto da hierarquia temática, que eu estou remetendo aqui à questão da constituência, por razões que estão explicadas no vídeo anterior a esse, começando com aquele material de apontamentos, né, de acompanhamento aos exercícios que vocês fizeram esse mês, em cuja terceira sessão há um diagrama misterioso no qual eu tentei capturar um pouco essa ideia da hierarquia temática, que eu vou tentar explicar melhor aqui, um pouco, talvez, inspirada naquele diagrama que a gente também viu quando a gente estava trabalhando com as classes de predicadores verbais, e tentando capturar a seguinte ideia básica aqui. Claro, eu estou falando em hierarquia, estou falando em uma assimetria de importância, né? E essa importância relativa e assimétrica entre os papéis temáticos, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é que ela remete a os papéis temáticos que, nas relações com os demais, são projetados sintaticamente em posições de destaque na oração. A gente vai ver em seguida que essa posição de destaque simplesmente se chama sujeito, né? Mas, para fazer uma ponte com a questão dos papéis temáticos, que era o nosso assunto imediatamente anterior a esse, aqui eu fiz essa esfera na qual você tem lá na porção superior os papéis temáticos superiores, que eu coloquei os papéis de agente, fonte, experienciador, numa região mediana e nebulosa, eu coloquei o papel temático tema, e numa região ali inferior, e já com uma cor fria, os papéis temáticos que eu estou chamando de inferiores, que seriam papéis temáticos como instrumento, locativo e alvo. Bom, é isso aqui que eu vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor, mas sempre remetendo ao material de apontamento dos exercícios, que tem um texto bastante extenso meu, que eu não vou ficar repetindo, eu quero pensar alguns pontos
que eu acho importantes, principalmente tratando de alguns exemplos que estão ali, para que essa representação gráfica aqui fique um pouquinho mais clara para nós, tá bom? Então, remeto a esse material e a leitura desse material para o acompanhamento do que eu vou falar em seguida, tá bom? Vamos abordar então essa relação hierárquica, ou seja, assimétrica entre os diferentes papéis temáticos aqui proposta. Em primeiro lugar, como uma propriedade que já nos remete aos mecanismos sintáticos da predicação, né? Ou seja, aquela esfera aqui dos nossos estudos gramaticais, nos quais a gente vai tentar entender não apenas os aspectos semânticos da predicação que a gente veio vindo até agora, mas agora tentando terminar levando em conta a maneira como a construção da oração remete, está profundamente ligada a essas propriedades semânticas. E, portanto, quando a gente está falando aqui na hierarquia entre os papéis temáticos, a gente está remetendo às relações diferenciadas que eles vão estabelecer uns com os outros na projeção da oração. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer, em primeiro lugar, remeter ao que eu já disse antes, a hierarquia aqui faz referência à probabilidade, não é bem a probabilidade, ou seja, a potência que cada um desses papéis temáticos terá de aparecer nas posições sintáticas mais proeminentes, ou se a gente quiser resumir bem, na posição sintática mais proeminente, que é a posição do sujeito. Isso em primeiro lugar. Como eu já disse, em segundo lugar, é importante a gente perceber que essa hierarquia, ao contrário do que talvez esse diagrama faça parecer, ela é relativa. Ou seja, os papéis temáticos, vamos dizer assim, ganham ou perdem uns dos outros, ganham ou perdem importância de acordo com cada estrutura argumental, em relação uns com os outros. Eu acho que isso é melhor visto com exemplos. É isso que aparece em seguida, logo em seguida do diagrama ali no material de apontamento sobre exercícios, em que nós temos aí 3 sentenças que apareceram nos exercícios, uma com o verbo quebrar, com o verbo esquentar e com o verbo morar, que tem estruturas argumentais bastante distintas entre si, bastante diferenciadas, e que apareciam nas seguintes construções que a gente estudou no exercício. Construções bem simples, né? Aquela moça quebrou o vidro da janela, o sol vai esquentar esse cobertor e eles moram no rio, né? A gente propôs essa interpretação desses papéis temáticos no exercício, já discutimos algumas dúvidas que surgiram, mas agora o que eu quero chamar a atenção é, vejam, no primeiro caso, parece que eu tenho uma ilustração muito perfeita do que eu quis expressar lá no diagrama, porque no diagrama eu falei que a gente era um papel temático superior. Então aqui talvez se ilustrasse bem o caso de que em uma predicação que envolva um papel temático agente e um papel temático tema, o que vai aparecer em posição proeminente é o papel temático agente. Em seguida, você tem um segundo exemplo que também parece que literalmente remete ao diagrama, que é o sol vai esquentar esse cobertor. Ora, novamente, eu tenho um papel temático tema, mas o outro argumento da construção tem papel temático de fonte e, ora, também é superior. E, portanto, está na posição de proeminência. Só que o terceiro caso nos mostra como é relativa a relação. De modo que aí eu tenho o predicador morar, sobre o qual a gente conversou um pouquinho no retorno do exercício. Ele tem um argumento locativo e um argumento tema, e nesse caso o argumento tema é o sujeito. Porque embora tema tenha perdido dos demais as outras construções, aqui nesse caso ele ganhou, vamos dizer assim, do locativo. Então isso aqui é só para lembrar que nós estamos falando aqui de uma importância relativa, ou seja, a gente tem proeminência com relação a tema numa construção básica. Fonte tem proeminência com relação a tema numa construção básica, mas, por exemplo, tema tem proeminência com relação a locativo numa construção básica. Então, em primeiro lugar,
a hierarquia não é absoluta, ela é uma relação. E isso, é claro, remete muito fortemente à propriedade relacional que a gente está atribuindo aos mecanismos sintáticos em geral, né? Como eu vou falar mais um pouquinho a seguir. Há aqui um segundo grupo de exemplos, que são de número 3 lá no material de acompanhamento ao exercício, que eu acho mais interessante ainda, porque no caso eu tenho três construções. Essas não estavam no exercício, apenas trouxe para ilustrar justamente o ponto que eu quero fazer aqui, com o mesmo predicador verbal, derreter, que é um predicador de uma classe extremamente interessante. Eu volto a isso em seguida, mas cuja propriedade principal vocês podem ver aqui muito bem ilustrada. Ora, você tem três construções com esse verbo, né, esse predicador verbal derreter, e vejam que em cada uma delas, diferentes papéis temáticos estão nesta situação, nessa posição, tem esta condição sintática de proeminência que a gente chama de sujeito. No primeiro caso, esse papel temático é um agente. Veja, a estrutura argumental de derreter nessa primeira construção é tal que você tem um argumento agente, que é os cozinheiros, um argumento tema, que é o açúcar, e um argumento instrumento, que é o maçarico, de modo que você tem os cozinheiros derreteram o açúcar com o maçarico, construído de tal forma que o sujeito é esse argumento agente, e os argumentos internos, e eu vou justamente querer trabalhar um pouquinho essa terminologia em seguida, os argumentos internos são aquele que tem o papel temático de tema, que é o açúcar, e aquele que tem o papel temático de instrumento, que é o maçarico. Na verdade, no nosso material está fogo alto, mas eu prefiro maçarico porque assim não há dúvidas sobre esse papel temático. Se vocês acharem estranho, é porque vocês não estão se lembrando de algumas receitas. É o caso do creme brulee, no qual você realmente derrete o açúcar com um maçarico. Podem procurar em vídeos de receitas para quem nunca fez. Esse é o evento que eu estou imaginando aqui na minha cabeça com esse exemplo. Ora, da mesma forma, ou seja, no sentido de que eu posso até estar remetendo ao mesmo evento, mas como a gente viu, isso importa secundariamente. Mas o mais importante, com o mesmo predicador verbal, eu posso ter uma construção com uma segunda aí. O maçarico derreteu o açúcar. Aqui, o maçarico está em posição de sujeito e agora eu estou chamando ele de fonte. Aí vocês podem achar que eu estou sendo contraditória, estou mesmo, mas é porque eu estou me forçando aqui a usar a nomenclatura que a gente combinou e estou chamando o maçarico no primeiro caso de instrumento. Mas eu acho que eu já falei para vocês na nossa videoconferência de debate do exercício que eu me importo muito pouco com essa nomenclatura instrumento. Na verdade, por mim, o maçarico podia ser chamado de fonte nos dois casos, porque ele faz parte desse campo causativo, né? Mas isso importa menos. Importa que, com o mesmo predicador, eu posso ter, no primeiro caso, um sujeito que é o argumento agente, no segundo caso, um sujeito que não é o argumento agente, é um argumento fonte ou instrumento, se vocês quiserem. O terceiro caso é mais interessante ainda. Eu posso construir com esse verbo derreter, que é um verbo muito interessante, de uma classe muito curiosa e particular, uma construção como o açúcar derreteu. Eu proponho a vocês essa interpretação. Eu entendo que em um açúcar derreteu eu tenho simplesmente um sujeito que é tema e eu não tenho nenhum outro papel temático, vamos dizer assim, oculto, em elipse, não. Eu tenho simplesmente um evento que está construído em torno de um participante só e esse participante é tema naquele sentido que é aquele que a gente discutiu, né, que é aquele que muda de estado por conta do evento expresso pelo predicador. Então, o açúcar derreteu ou ficou derretido, que foi o teste que a gente usou, né, durante os exercícios. É o mesmo papel temático que ele tem, o maçarico derreteu o açúcar. O maçarico derreteu o açúcar e o açúcar ficou derretido. Os cozinheiros derreteram o açúcar e o açúcar ficou derretido. Então, veja, quanto ao açúcar, não há dúvida que ele é tema nas três construções, só que olha que interessante. Ele é argumento interno de derreter na primeira e na segunda construção, e ele é sujeito, ou seja, argumento externo de derreter na terceira construção. A gente volta a falar disso, a gente falou um pouco disso no nosso retorno do exercício. Aqui,
Eu estou trazendo isso apenas para chamar atenção para o seguinte ponto: hierarquia temática é um conceito relacional. E eu já tinha tentado mostrar isso com os outros exemplos, mas aqui fica bem, eu acho que fica mais claro, né, talvez. Porque eu tenho o mesmo predicador. Num caso, os cozinheiros, ou seja, vamos agora ser mais abstratos. Num caso, a gente tem proeminência com relação a tema e a instrumento. No outro caso, fonte ou instrumento, se vocês quiserem, tem proeminência com relação a tema. E no outro caso, tema tem, na realidade, se vocês quiserem, uma proeminência vácua, porque ele não tem ninguém para ser proeminente em relação a, porque ele é o único argumento. Mas ele ocupa essa posição de proeminência sintática, que é a posição do sujeito. Para a gente entender a relevância disso aqui para nós, e na verdade, para a gente entender o próprio fato de eu ter optado começar esse ponto, na verdade esse módulo, né, por essa questão da hierarquia temática, a gente vai ter que lembrar qual é a nossa definição de sujeito, o que é sujeito para nós, e por que ela é importante para a gente entender a construção da oração, ou seja, o domínio sintático da predicação. Vamos fazer isso em seguida. Para a gente compreender melhor esse aspecto relacional, né, do conceito de hierarquia temática, ou seja, para a gente entender que ele só faz sentido quando a gente considera a importância relativa, o papel relativo dos constituintes argumentais na construção da oração, vamos lembrar uma definição de sujeito, não bem uma definição, mas uma consideração sobre o sujeito numa teoria formal, que a gente viu lá atrás, quando a gente estava ainda lá no nosso ponto de aprofundamento, no tema 2, no ponto 4, no qual a gente estava discutindo a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, justamente onde a gente estava tentando definir a oração da nossa perspectiva, em que a gente tratou do conceito de relações gramaticais, que era o ponto, na verdade, 4.2, e em seguida eu tentei fazer essa ponte de nomenclatura, na verdade, entre a noção de sujeito mais tradicional e a noção de sujeito como uma relação gramatical. Eu trouxe na ocasião eu trouxe esse pequeno trecho do texto da Inês Duarte, em que ela diz: sujeito é uma das relações gramaticais centrais. Trata-se da relação gramatical do argumento do predicador a que é dada a maior proeminência sintática. Se vocês quiserem voltar ao vídeo desse ponto, vocês vão ver que a gente explorou bastante essa maneira da Inês Duarte colocar a questão. Vejam como isso agora volta para nós com uma outra cor, se quiserem. Entendam agora como as pontas se unem, né? Sujeito é uma das relações gramaticais centrais, e olha como ela explica isso. Ela diz: é a relação gramatical do argumento do predicador a que é dada a maior proeminência sintática. Então, isso aqui é uma consideração da ordem do sintático, né, da ordem da construção, da projeção da oração a partir da estrutura argumental de um predicador, mas o que eu estou tentando fazer aqui é voltar a essa proposição, tentando sugerir para vocês o que é que explica a maior, ser dado maior proeminência sintática para um dos argumentos do predicador. Bom, uma das boas explicações, uma das boas elaborações, na minha visão, dentro da teoria gramatical, é justamente essa questão da hierarquia temática, ou seja, alguns argumentos é dado maior proeminência sintática porque as línguas parecem seguir uma valoração assimétrica e relativa dos papéis temáticos entre si. É isso, então, que eu só queria lembrar a vocês, ou seja, é porque nós consideramos o sujeito uma relação gramatical, e é porque nós consideramos que o sujeito é simplesmente aquela posição de proeminência sintática. É por isso que para nós esse conceito da hierarquia temática é interessante, porque ele pode nos fazer compreender por que em determinada construção um certo argumento será esse que será projetado nessa posição de proeminência,
e outro argumento não. E ao mesmo tempo, como a gente viu com o derreter, né? O maçarico derreteu o açúcar e o açúcar derreteu, por que em algumas construções essa posição de proeminência sintática é ocupada por um e por outro papel temático, tá bem? Então, quem quiser lembrar desse ponto, por favor, remeta a esse vídeo, que é o vídeo 243, tá bem? Na realidade, naquele mesmo ponto 4, quando a gente estava discutindo a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, e justamente na seção sobre as relações gramaticais e os termos sujeito e predicado, a gente selecionou para discutir uma outra colocação da mesma autora, da Inês Duarte, no seu texto de 2003, quando ela fala, e para nós foi a introdução da ideia do domínio sintático de predicação, que para nós agora aqui é um tema bastante importante, e quando ela usou dois termos que serão importantes aqui para o que segue nesse vídeo, que são os termos argumento externo, argumento interno. Vamos lembrar do que a gente discutiu lá atrás, quando ela diz assim: um domínio sintático de predicação, isto é, uma oração, contém dois termos fundamentais: o predicado, o constituinte ou sequência de constituintes formado pelo predicador e pelo seu argumento interno ou pelos seus argumentos internos, e o sujeito, o constituinte que satura o predicado, ou, por outras palavras, o argumento externo do predicador. Bom, naquela ocasião, quando a gente estava tratando de forma introdutória esse assunto lá no ponto 4, eu falei, bem, mais para frente eu vou tentar falar um pouco mais sobre essa nomenclatura, argumento interno e externo. Bom, o mais para frente chega uma hora que chega, né? Então, é bastante importante que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre essa questão de interno ou externo, que eu já introduzi, claro, já falei interno ao predicado, externo ao predicado. Por que é importante para nós agora? Para que vocês tenham uma compreensão mais aperfeiçoada, mais aprofundada do que eu estou chamando aqui de proeminência sintática. Sabe? Eu acho que um dos caminhos é esse, a gente entender que essa externalidade do sujeito com relação ao predicado, aqui colocada por essa colocação, por exemplo, essa externalidade é em si algo que a gente pode entender como proeminência na sintaxe. E esta internalidade é algo que a gente pode entender como menos proeminência. Menos proeminência é um termo bem estranho que eu usei agora, né? Talvez inferioridade, é que a gente fica chateado de chamar o argumento interno de inferior. Ele não é inferior, ele só não é proeminente. Eu gostaria de dizer assim, o argumento, esse que a gente chama de sujeito, né? A posição de sujeito, ela é externa e proeminente. A posição de complemento, que é como eu prefiro chamar o objeto, a posição de complemento, ela é interna e profunda. É mais que ela é profunda do que inferior. Vou tentar explicar isso em seguida, vamos ver se eu consigo. Mas quem não está lembrado dessa discussão que nós já fizemos, mas que não ficou terminada, eu remito novamente ao vídeo dessa sessão 4.3, tá bem? Vamos tentar prosseguir a partir daqui, tentando fazer essa ponte entre o externo e proeminente, o interno e profundo e menos proeminente. Na realidade, essas noções de externalidade, internalidade, que eu estou tratando de forma assim tão vaga aqui, são melhor compreendidas, passam a fazer muito mais sentido quando a gente já está dentro de uma proposta da organização estrutural formal dos constituintes na oração, não há dúvida. Mas eu acredito que elas já podem ser tratadas de um modo aproximado, na verdade não é só aproximado, é um modo, eu estou chamando nos nossos apontamentos de um modo holístico, ou seja, um modo, se a gente tentar ver o que é de mais inicial, de mais
básico no sentido dessa externalidade e internalidade, eu acho que a gente já pode ter uma boa compreensão. E eu fico muito contente porque os exemplos que eu acho que são bem adequados para a gente perceber essa questão, na verdade, em primeiro lugar, a questão da internalidade daquilo que a gente chama de argumento interno, são justamente as paráfrases temáticas, assim chamadas paráfrases temáticas com verbos leves. Eu fico contente porque no retorno do exercício, no nosso último encontro ao vivo, entre muitas aspas, isso surgiu da discussão, né? Surgiu de vocês essa pergunta. Na verdade, a pergunta que surgiu era: havia uma oração com o verbo causar, era estrela, né? Não era desculpa, era o verbo culpar. Estrela de Deus culpa Trump. E alguém falou, mas não é a mesma coisa que dar por a culpa, né? E a gente começou a discutir um pouco essas paráfrases. Quem estava na sessão vai se lembrar. Ótimo, porque essa propriedade eu acho que serve bem aqui para ilustrar um pouquinho essa questão da internalidade de um dos argumentos. E por que eu estou chamando eles de profundos? Não são menos importantes, eles são mais próximos, né? Essa seria a intuição principal da gente dizer que são internos, talvez. É uma intuição inicial, se quiserem. Bom, mas o que eu estou falando de paráfrases temáticas com verbos leves, né? Em particular para quem não pôde estar presente na nossa última sessão. Eu estou falando do seguinte fenômeno extremamente interessante, ilustrado aqui, está ilustrado lá no material de retorno aos exercícios. Eu tenho à esquerda aqui, né, algumas construções com verbos. Em primeiro lugar, vou dar destaque às três primeiras, com verbos assim chamados intransitivos, como espirrar, suspirar, gritar, aqueles verbos de processos do corpo que tem tipicamente um sujeito experienciador e nenhum complemento. Então, a Maria espirrou, o público suspirou, a moça gritou. Eu já tinha chamado a atenção de vocês no vídeo anterior a esse, que esses verbos, eles se prestam muito bem tendem a aparecer, em alguns momentos, em construções transitivas com argumentos sombras. Lembram que a gente discutiu isso? Então, a Maria espirrou um espirro terrível. O público suspirou um suspiro sentido. A moça gritou um grito de alerta. Sabe esse tipo de construção? A gente discutiu lá. Também é bastante interessante, mas o que eu estou querendo focar aqui é um outro tipo de construção, que na verdade não é uma construção com esses predicadores, e por isso eu estou chamando de paráfrases, né? Paráfrase nesse sentido. É uma outra formulação, é uma outra construção, não é a mesma predicação, mas a gente faz uma relação semântica no sentido de uma e outra. Então, a Maria espirrou, a Maria deu um espirro, essa paráfrase, né? O público suspirou, o público deu um suspiro. A moça gritou, a moça deu um grito. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou tentando mostrar a vocês como surgiu na nossa discussão lá, todos juntos. Na verdade, em primeiro lugar, espero que esteja claro, eu estou supondo que tem uma equivalência semântica, que espirrar e dar um espirro é a mesma coisa, ou seja, tem o mesmo sentido amplo. Suspirar e dar um suspiro tem o mesmo sentido amplo. Gritar e dar um grito tem o mesmo sentido amplo. Vocês vão ver isso ser tratado na bibliografia, como vocês mesmos lembraram quando a gente fez o nosso encontro, como uma construção com os chamados verbos leves, que é como a gente chama esses verbos que vão se tornando, cuja semântica vai se amplificando de tal forma que ela vai se esvaziando e eles parecem que dão apenas suporte quase à construção, como é o caso de dar um espirro, dar um suspiro, dar um grito. Veja, a semântica plena de dar não está aí expressa, né? É como se ela se apagasse, ela se esgotasse um pouquinho, e a semântica de espirrar, suspirar e gritar ficasse mais forte. Isso é extremamente interessante pensando nos verbos intransitivos, porque eu terminei, na verdade, a nossa sessão a nossa última sessão perguntando assim: será que espirrar
se desdobra em dar um espirro ou será que dar um espirro se condensa em espirrar? Entendem a questão? Será que suspirar se desdobra em dar um suspiro ou dar um suspiro se condensa em suspirar? Será que gritar se expande em dar um grito ou dar um grito se condensa em gritar? Né? Essa é uma discussão em teoria sintática que tem dois lados. Tem um direito e um avesso. O lado direito mais comum é você discutir isso como expansão, né? Como paráfrase com verbos leves, e é isso que vocês principalmente têm para ler. Um outro modo de discutir isso é como incorporação, como se espirrar fosse a incorporação desse complemento espirro num outro verbo, né? Como se suspirar fosse a incorporação desse complemento suspiro num outro verbo. Como se gritar fosse a incorporação desse elemento grito num outro verbo. Isso é uma questão de morfossintaxe extremamente interessante que a gente não vai poder discutir a fundo. Mas o que eu quero mostrar aqui, eu acho que também fica mais claro com as paráfrases seguintes. São com beijar, morder e banhar, porque eu posso dizer o moço beijou a moça, mas eu posso dizer o moço deu um beijo na moça. Olha que interessante que é esse aqui. Por que é interessante? Porque, veja, agora eu saí dos verbos assim chamados intransitivos. Então, eu tinha ali beijar como um verbo de dois lugares, né? Ele tinha um argumento agente, que era o moço, e um argumento tema, que era a moça. E, de repente, ele tem três argumentos. Ele não. Essa predicação tem uma paráfrase com três argumentos, de modo que eu tenho o moço agente. Agora eu tenho o dar, verbo assim chamado leve. Eu tenho um argumento tema, que é um beijo. E eu tenho um argumento, o que é isso dali? Eu acho que é alvo, né? Que é a moça. Só que na outra construção, que tem uma equivalência semântica grande, uma equivalência de sentido, desculpe, eu tinha a moça como tema. Então, é como se o beijar tivesse se desdobrado, se vocês quiserem, dar um beijo, e com isso você muda toda a estrutura argumental. Foi isso que aconteceu com o dar a culpa e culpar na nossa discussão dos exercícios, né? Então, eu estou dizendo, é como se beijar se desdobrasse em dar um beijo, ou é como se dar um beijo se condensasse em beijar no primeiro caso, né? Não sei qual é a direcionalidade. A mesma coisa com morder e dar uma mordida. Mordeu o moço, deu uma mordida no moço. E banhar e dar um banho. Banhou os filhos, deu um banho nos filhos. Esse uso de banhar eu acho que é regional no português brasileiro, mas é bastante disseminado. Eu dialetalmente não uso. Eu uso dar um banho, sempre, não banhar, como um causativo, assim. Como eu estava dizendo quando eu estava falando dos verbos transitivos, aqui eu tenho novamente uma mudança no número de argumentos envolvidos, né? No primeiro caso, desculpa, dos verbos intransitivos, eu tinha, de um lado, construções com um argumento só, e elas se desdobraram em construções com dois, desculpa. E aqui, no caso de beijar, morder e banhar, eu tinha construções com dois argumentos, e elas se desdobraram em construções com três argumentos. Ou, opostamente, eu posso dizer que eu tenho construções com dois argumentos do lado direito que se incorporam, se condensam do lado esquerdo e com três argumentos do lado direito que se condensam em construções com dois argumentos do lado esquerdo. Se nós tivéssemos mais tempo de curso, poderíamos discutir isso mais extensamente, que é bem interessante. Aqui eu quero chamar a atenção para um aspecto, que é o seguinte: em todos os casos, este argumento que se desdobra ou se incorpora é sempre um argumento tema. Olá, é um espirro, um suspiro, um grito, um beijo, uma mordida, um banho. Esse tipo de construção com verbo leve, se quiserem, esse tipo de mecanismo de incorporação de um argumento dentro de um verbo, se vocês quiserem, envolve sempre o predicador e um argumento com papel temático específico, que é o papel de tema, que é o papel do afetado, o papel do transformado. Aquele papel acarretado por diversos verbos sempre, por alguns verbos como argumento sombra. Eu acho o argumento tema um argumento extremamente interessante nesse sentido.
porque com ele acontecem diversos tipos de mecanismos e características muito exclusivas dele. E a teoria sintática vai dizer: essas características tão particulares do argumento-tema podem ser explicadas por conta da proximidade muito forte que existe entre os predicadores e seus argumentos-tema. Se a gente pensar que todo papel temático é acarretado pela propriedade semântica do predicador, a gente pode pensar que o papel temático desse argumento-tema é acarretado muito mais diretamente, muito mais fortemente pela semântica do predicador do que os demais. De modo que, a depender da semântica do predicador, você pode ter, por exemplo, aqueles fenômenos de argumento de argumento sombra que a gente viu no vídeo anterior. Ou seja, você pode dizer dançar uma dança, como era o exemplo, dançar uma dança frenética. Na verdade, você pode expandir isso, dizer dançar um tango, dançar uma valsa, dançar um forró, mas você pode só dançar danças. Percebem do que eu estou falando? Eu estou falando que esse predicador determina muito fortemente esse argumento afetado, tão fortemente que a maior parte desses predicadores desse tipo podem aparecer como intransitivos e você pode simplesmente só dançar. Então, esse exemplo da semântica superdeterminada do papel temático tema, eu acho que é um bom começo para a gente entender um dos sentidos da internalidade do argumento interno. Veja, o argumento interno é tão interno que a semântica dele é acarretada muito diretamente pela semântica do predicador. Queria dar esse exemplo, em particular porque ele surgiu aqui na nossa sessão de debate. Eu achei muito interessante que tenha surgido, né? Bom, como eu tinha sugerido, nós vamos tentar tomar aqui essas construções apenas como ponto de partida para eu chamar a atenção para o seguinte fato estrutural que a gente pode ver exemplificado aqui, talvez de um modo interessante, que é como que a gente estruturaria, agora já não partindo de uma discussão da semântica, das predicações, e mesmo de toda essa questão de papéis temáticos da qual a gente está partindo, mas como a gente estruturaria essas construções em termos de seus constituintes, né? Eu vou propor a vocês que uma primeira proposta seria a gente dizer... seria a gente tentar ver revelada, né, a composição entre o predicador e esse seu argumento, que, como eu disse, semanticamente, em grande parte dos casos, tem o papel temático do tema, em primeiro lugar, como uma unidade estrutural, ou seja, semanticamente, do predicador e seu argumento-tema, mas talvez, mais importante agora para nós, sintaticamente, do verbo e seu complemento, que é como eu gosto de chamar aquilo que também se chama de objeto direto. Mas aqui importante para nós é o verbo e seu complemento, que é aquele, vamos chamar aqui, aquele primeiro complemento que ele seleciona. Vamos voltar aqui no nosso vocabulário, né? Que ele pede, que ele seleciona. Veja, eu só não estou discutindo aqui questões semânticas, até porque questões semânticas com verbo dar nessa acepção aqui são bem complexas, mas estou agora tentando partir para mostrar para vocês uma primeira proposta da gente entender a relação entre a hierarquia temática e a constituinte. Então, veja, eu tenho ali um objeto formado, em cada caso, né, pelo verbo e seu complemento imediato, que é esse complemento muito interno que eu estou chamando aqui. E a gente pode já
usar essa proposta para entender a primeira acepção, né, de argumento interno, que é aquele argumento que faz parte do predicado. Ele junto com o predicador, forma o predicado, num sentido até bastante clássico. Na realidade, a bem da verdade, aqui eu deveria incluir, no caso das três últimas construções, também estes segundos argumentos internos, moça, moça e filhos, que nos três casos se construíram como oblíquos, e que, conforme a gente já discutiu, e inclusive está bastante também exposto, explanado no acompanhamento dos nossos exercícios, existe então essa correlação entre esses assim chamados segundos argumentos internos e essa forma oblíqua, que no português primordialmente significa uma forma preposicionada do sintagma, né? Eu tenho algumas ressalvas em chamar esse tipo de constituinte, ou seja, esses argumentos, sem dúvida são argumentos, que são segundos argumentos internos, tenho problemas em chamá-los de complementos. Existe alguma divergência na literatura que vocês vão ler sobre isso, então por isso eu vou evitar dizer isso. Para mim, de fato, complemento é este primeiro complemento, né? Este complemento que não é oblíquo na maioria dos casos e que tem uma correspondência fortíssima com o papel temático de tema, que estão aí em azul forte nos exemplos. Mas, sem dúvida, o conjunto do verbo com seus argumentos internos, 1 até 2, é o que a gente chama de predicado. Então, essa é uma primeira maneira da gente entender. É interno porque é interno ao predicado, está dentro do predicado. Eu tentei dar aqui uma justificativa semântica, é uma justificativa possível. Há outras, mas vamos começar por essa que eu acho que é mais, como eu disse, mais holística. Então, melhor tipificado pelos verbos que têm apenas um argumento interno, está esse fator. O argumento interno é aquele diretamente selecionado pelo verbo, em geral com esse papel temático, que nós estamos já aqui chamando de tema, mas que mais amplamente é um afetado, é um paciente, é um transformado. Bom, essa proposta imediatamente nos faz ver aquilo que pelo que nós já passamos, que é o outro campo da oração. Para além do predicado, é o campo dos sujeitos. Bom, e nesse primeiro sentido, a gente pode agora entender com a mesma lógica que os sujeitos são chamados de argumentos externos nessa lógica porque eles não fazem parte do predicado, né? Então, fica até uma definição circular, mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso para ficar um pouco menos circular. Agora vejam o que é importante aqui, que eu estou tentando expressar por essas caixinhas. Claro, o sujeito é externo com relação ao predicado, mas sujeito e predicado em conjunto formam um constituinte maior, que é a oração. Então, eu quis chamar atenção para isso por causa agora da questão da nomenclatura de externo ao sujeito. É externo no sentido de é externo ao predicado. Porém, sujeito e predicado em conjunto esgotam, vamos dizer assim, a estrutura básica de uma oração, né? Então, isso é bastante clássico, não estou falando nada de nem um pouquinho emocionante, nós até já vimos isso. O que aconteceu aqui foi que eu coloquei uma série de chavinhas, vocês estão vendo as chavinhas que eu coloquei? As chavinhas eram para tentar já entrar em umas questões de constituinte, ou seja, eu tenho aí as chavinhas primeiras que uniram os predicadores com seus argumentos internos, a chavinha que formou o predicado e a chavinha de cada um dos sujeitos e depois a grande chavona que formou cada uma das orações. Talvez se eu tirar essa caixinha toda e essas cores, vocês vejam isso com mais clareza. Ou não, né? Mas isso aqui é um tipo de notação formal que bastante simples. Poderia ser parênteses, mas eu prefiro as chaves retas por uma série de razões, mas não importa muito. Que estão aqui com o objetivo de mostrar a minha interpretação da constituência de cada uma dessas estruturas.
Essa é primordialmente a função dessa organização em chavinhas, que se vocês me disserem que deixam vocês um pouquinho tontos e tontas, eu vou ser obrigada a concordar, não é? A gente podia ir além. A gente podia também pensar na estruturação dos constituintes dos demais exemplos que a gente vem trabalhando, né? E a gente ia ver que há ali toda existem padrões, né? Então, por exemplo, com relação a Maria de um Espio, que era a nossa primeira sentença desse momento, vejam que a estrutura, em termos de constituência, a estrutura sintagmática, ali, vamos dizer, traduzida pelos parênteses, é a mesma daquela nossa famosíssima sentença. O menino ama a menina, que a gente discutiu um pouquinho no vídeo anterior. Por essa característica de serem exemplos de constituinte na qual você tem o constituinte verbal e seu argumento interno, o constituinte que é o argumento externo é esse constituinte assim formado, e ambos em conjunto formando o constituinte maior que a sentença. E assim com outros exemplos que a gente já viu, por exemplo, alguns com 3 argumentos, que é o caso do cozinheiro derreter o açúcar com maçarico, que a gente viu aqui. É o caso da Rita pinta quadros com tinta a óleo, que a gente viu no exercício que fizemos juntos da última vez que nos reunirmos. É o caso de todas as outras construções em torno daquele exercício da Rita, ou seja, a Rita pinta quadros com paisagens, a Rita pinta quadros com pétalas de flores, com 2 interpretações, e a Rita pinta quadros com pétalas de flores com amor. Quando a gente chega nesse ponto, a tontura fica maior e talvez uma codificação assim com cores, como essa que eu tentei aqui, vejam se vocês acham que ajuda. No sentido de que eu tenho aí em rosa os constituintes que são, em cada caso, os argumentos externos, sujeitos, com um primeiro conjunto de chaves azul, os predicados, e dentro dos predicados, os predicadores, também ali escuros, os seus primeiros argumentos internos ali em azulzinho, os seus eventualmente, em cada caso, segundos argumentos internos em verde, e o que não é argumento vai em cinza. Não sei, eu só tentei fazer isso para tirar um pouquinho da tontura desse esquema de chavinhas. Eu quero com isso daqui chamar a atenção para a estreita relação que existe entre tudo que a gente está vendo sobre as propriedades de predicação, no sentido das determinações semânticas de cada um dos predicadores, e a constituência da sentença, a formação, a projeção da estrutura da sentença. Ora, o que é nada surpreendente, porque a nossa tentativa aqui é justamente a de entender o quê? A oração como projeção sintática das propriedades de predicação dos predicadores. Então, aqui eu estou tentando ilustrar isso dessa forma, talvez um pouquinho confusa, psicodélica, mas que não deixa de ser aqui uma notação formal do quê? É uma forma de expressar o modo como cada um desses constituintes é projetado a partir da seleção semântica de seus predicadores, e, em particular, tentando aqui expressar que há, como eu disse, uma hierarquia nessa projeção. Como é que eu estou tentando expressar isso aqui? Pelo fato de que eu estou com as chavinhas, né, representando a internalidade, a profundidade de alguns desses argumentos, tais como eles aparecem projetados na construção, e a externalidade, ou, em outras palavras, a proeminência de outros desses argumentos, pela forma como eles são projetados pela construção. É isso que esse esquema de chavinhas está aqui tentando representar. Esse talvez seja um bom momento para lembrar que o nosso concurso da melhor legenda para essa foto do Foucault e do Chomsky, do Foucault olhando com essa expressão para o Chomsky, continua aberto. Acho que é oportuno neste momento, né? Bom, na realidade, toda essa psicodelia ali dos nossos parênteses e chavinhas coloridas
eu trouxe aqui nesse momento, em primeiro lugar, na verdade, para lembrar de alguma coisa sobre a qual eu já falei lá atrás, mas isso é lá atrás mesmo, na época em que a gente ainda se via num lugar chamado sala de aula, quando a gente estava ainda no nosso tema 1 introdutório, e eu fiz essa pequena sessão que chamava assim, prólogo sobre a notação formal. E neste prólogo sobre a notação formal, eu trazia 2 exemplos, e esses exemplos estavam estruturados com 2 notações. Uma notação muito parecida com o que a gente estava vendo até agora, ou seja, com parênteses, né, da mesma forma como eu fiz chavinhas, que é o que vocês têm aí nessa primeira linha, e uma notação arbórea. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar, né? Os exemplos eram, de um lado, que está aqui na esquerda, o Zé matou a aula de hoje. Olhem como é que se estrutura ali com os parênteses, exatamente, ou de forma muito semelhante, né? Porque aqui não estou preocupada com precisões, mas sim com uma questão do sentido mais amplo da notação formal, mas de um modo semelhante ao que a gente viu até aqui com os nossos exemplos. De modo que vocês estão vendo que nos 2 casos ali, são notações diferentes, uma com rótulos, outra sem rótulos, mas todas com essa questão da continência dos parênteses. Estão vendo que nos 2 casos o Zé ocupa uma posição, não é só à esquerda, é de destaque porque é externa, um constituinte mais profundo, formado pelo predicador, no caso matar, e seu argumento externo e seu adjunto. De uma forma diferente do que a gente está vendo aqui, mas com esse mesmo espírito, eu tenho o Zé mais externo. No segundo exemplo, a mesma coisa, só que eu tenho uma relação de predicação, agora podemos falar isso, né? É o mesmo predicador, mas a direcionalidade da predicação é outra, de modo que o exemplo é a aula de hoje matou o Zé. Bem apropriado esse exemplo, hein? Então, aí eu tenho o quê? A aula, por uma questão de que aqui é uma outra relação de predicação, não há nenhuma equivalência entre esse lado esquerdo e esse lado direito, né? São 2 predicações, 2 eventos, 2 situações separadas. Apenas em comum elas têm o mesmo predicador, então ali é a aula de hoje, matou o Zé, e justamente a forma pela qual isso está descrito lá embaixo com os parênteses, vocês podem ver que a aula está numa posição mais externa. Né? Na verdade, desculpem, a aula de hoje está numa posição mais externa, porque esse é o sintagma. Bom, e o que vocês têm logo abaixo, que é o que eu chamei a atenção para vocês lá em março, na verdade, é uma variação da mesma notação. Só que em vez de eu agrupar os sintagmas em chavinhas, ali embaixo está agrupado numa estrutura arbórea que tem a seguinte vantagem principal. E aí, com isso, eu vou fechar aqui o nosso raciocínio. Ela expressa melhor, pelo menos essa é a proposta, a hierarquia entre os constituintes. De modo que a posição de destaque do sujeito, que é o Zé no primeiro caso, e a aula de hoje no segundo caso, não está dada apenas pela externalidade daquele conjunto ali, o Zé e a aula de hoje. A externalidade ali é apenas mostrada pelos parênteses que realmente nós, como seres humanos e não máquinas, temos uma certa dificuldade de ler em sequência. E pelo fato de estar ali à esquerda e externo, mas vejam o que acontece na notação arbórea abaixo. Você tem o Zé numa situação superior, e a aula de hoje também. Aqui nesse meu desenho não está tão bem mostrado, mas se vocês virem bem, ele está em conjunto e, na verdade, o importante é isso, está separado muito mais claramente. Né? Então, essa é uma das funções, não é só isso. No próximo vídeo eu vou entrar nessa questão da notação sintática. Eu não quero que vocês confundam jamais a notação sintática com a teoria. A teoria é uma coisa, a notação é outra. A notação, inclusive, pode mudar a qualquer momento. Apenas que essa notação muito usada pela sintaxe gerativa, que é a notação arbórea, a sintaxe gerativa usa também esse primeiro tipo, com parênteses e chavinhas. Mas a notação, como uma estrutura arbórea, tem diversas vantagens heurísticas, né? Vamos dizer assim, permite que a gente demonstre várias coisas que são importantes para a teoria expressar. E eu diria a vocês muito fortemente a questão das hierarquias e em seguida todas as questões importantes que são relacionadas à questão que por conta dessa questão de proeminência sintática são muito fortemente relacionadas à questão da antecedência de uns constituintes com relação a outros. Quando você diz que é antecedente a quê? Antecedente a uma palavra, antecedente a um sintagma, a um conjunto, e todas essas propriedades de relações sintáticas que são muito caras a uma teoria formal como a teoria gerativa. Não é que eu queira entrar nesse tema agora. O que eu quero aqui, lembrando esse nosso
pequeno prólogo da notação formal é que vocês notem, e acho que vocês podem notar isso já no material que vocês estão lendo para esse último tema, que isto é apenas uma notação. É apenas uma maneira de expressar o que é fundamental. O que é fundamental? É que a sintaxe procure entender a projeção dos constituintes. Ao formar a oração, esta projeção ela se traduz numa constituência sobre a qual eu tenho que ter uma teoria, e ela procura, e para entendê-la, a gente tem que entender as relações que esses constituintes estabelecem uns com os outros, e nós temos a proposta de que essas relações a gente entende por conta da predominância, da proeminência, melhor dito, de alguns constituintes sobre os outros, sempre partindo da ideia de que uns e outros, ou seja, os proeminentes e os não proeminentes, são selecionados por outros tipos de constituintes que são extremamente interessantes, extremamente importantes, que são os constituintes predicadores. No caso de uma predicação profunda da oração, em geral, predicadores verbais, mas nem sempre. Tá bem? Então, isso era só para lembrar. Notação é uma coisa, teoria é outra. A notação claro, é profundamente relacionada com a teoria, mas isso aqui está querendo dizer alguma coisa, né? E depois, mais ao final, eu volto a esse ponto. Pessoal, era isso. Por esse vídeo era isso. Eu queria só falar sobre esses assuntos, sobre essa questão da hierarquia temática, porque eu acho que ele é um bom caminho para iniciar a nossa compreensão da constituência e principalmente dessas relações de proeminência, e queria ter falado esse pequeno adendo sobre a questão da notação formal, porque eu sei que isso deve estar surgindo para vocês com muita força nos textos que vocês estão lendo, e depois eu volto a isso, tá bem? Novamente peço desculpas pelas minhas questões técnicas, mas foi o que foi possível nesse momento, tá bom? Agradeço e logo nos vemos. Abraços.